E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Pablo Felipe e hoje vamos aqui resolver uma questão sobre semelhança de triângulos, tá? Acompanhe comigo aí a resolução da questão. Bom, vamos fazer aqui a leitura. É uma questão do Enem 2013. O dono de um sítio pretende colocar aí uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. Então, observe aí. A figura representa essa situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. E a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB, aqui na figura. Os segmentos AD e BC representam os cabos de aço que serão instalados. Então a questão está perguntando qual deve ser o comprimento da haste EF. Então veja, aqui nós temos o poste AC, aqui nós temos outro poste BD, aqui nós temos uma haste de sustentação, que ele está pedindo o comprimento dela, e temos dois cabos de aço que estão ligando aqui a haste aos postes, certo? Então vamos fazer aqui a resolução, pessoal. Olha, veja só, a primeira coisa a fazer é a gente notar que esses dois triângulos, o triângulo AEC, esse triângulo aqui, ó, AEC, esses dois triângulos, esse triângulo, ele é semelhante ao triângulo BED, que é esse outro aqui, ó, BED, tá? Então, este triângulo aqui é semelhante a este outro triângulo aqui, tá? Então, qual é o caso de semelhança que a gente pode afirmar que esses dois triângulos são semelhantes? Então, vamos observar aqui, eu vou colocar a figura para a gente observar aqui algumas das medidas dele, tá? Veja, a primeira coisa que a gente vê é que este ângulo, que eu estou chamando aqui de θ, este ângulo, ele tem a mesma medida deste outro ângulo aqui, neste triângulo e neste, tá? Porque eles são opostos pelo vértice E. Além disso, nós podemos dizer também que este ângulo, que eu estou colocando aqui em verde, chamando de φ, este ângulo tem a mesma medida deste outro ângulo aqui, ó, tá? Por quê? Porque esta reta AC, esse segmento de reta AC, é paralelo ao BD. Por que eles são paralelos? Porque a questão está dizendo, né, que essas retas elas são todas perpendiculares ao solo. Logo, se são perpendiculares ao solo, então essa reta, os postes, são paralelos, ok? E se são paralelos, nós temos essa reta aqui, que é uma reta transversal a essas duas paralelas. Logo, este ângulo aqui é um ângulo alterno interno com este daqui. Portanto, tem a mesma medida, ok? Esses ângulos têm a mesma medida, pessoal, por este caso de retas paralelas e uma reta transversal a elas. São chamados de alternos internos. Quem não lembrar um pouco disso, pode pesquisar um pouco mais algum vídeo relacionado a essa questão de paralelismo entre retas e uma reta transversal. Por essa mesma justificativa, nós temos aqui que este ângulo aqui, que é o beta, estou chamando de beta em azul, também tem a mesma medida desse beta. Na verdade, nós poderíamos ter parado só no θ e no φ, porque pelo caso ângulo-ângulo, nós temos aí que esses dois triângulos já são semelhantes, ok? Então, vamos aqui complementar. Vamos chamar este lado aqui de A, este lado B, este lado aqui de C, lado D, este aqui, lado E e lado F, esse aqui. Porque, como os triângulos são semelhantes, né? Pelo caso ângulo-ângulo, nós podemos fazer proporção entre os seus lados. E o que a questão está pedindo é o valor da haste EF, a medida, que nós vamos chamar aí de x, tá? E vamos colocar aqui o caso ângulo-ângulo, para justificar que esses triângulos são semelhantes. Muito bem, feito isso, portanto, nós podemos dizer o quê? Que este lado é, mas na verdade nós estamos trabalhando aqui com o triângulo AEC, esse triângulo aqui, tá? Este triângulo aqui possui medida da altura E, observe, ó.
essa medida aqui da altura dele é E. Então, esta altura deste está para a altura deste outro, que é quem, pessoal? D. Então, E está para D. Assim como, aí nós vamos utilizar aqui essa medida, ó. 4 está para 6. Então, vamos colocar está para 6 no outro. Beleza? Fazendo meios por extremos, nós temos que 4D é igual a 6E. Beleza. E aí nós vamos colocar o D em função do E. Passo 4 dividindo, vai ficar 6E dividido por 4. Podemos simplificar, né? Então vai ficar 3E dividido por 2. Beleza? Então veja que nós colocamos o D em função de E. Você poderia se perguntar, professor, mas por que o senhor não utilizou aqui o X logo, né? Nós fizemos isso porque nós precisamos aí, pessoal, precisamos fazer com que esta medida do X, nós vamos precisar desta medida aqui do D em função do E. Vocês vão já entender por que a gente fez isso daqui primeiro e não trabalhou com o X em primeiro lugar, tá? Então, continuando, nós temos aqui, segundo passo. Note também, nós vamos ver um outro caso aí de semelhança de triângulos. Então, note que o triângulo, agora nós vamos pegar este triângulo AEF, esse daqui, e vamos ver que ele é semelhante ao triângulo ABD. Ou seja, esse triângulo AEF, esse aqui, é semelhante a este maior aqui, ó, ABD, tá certo? Qual é o caso de semelhança, galera? É o caso ângulo-ângulo também, porque veja, aqui este ângulo formado pelo vértice A é um ângulo que pertence tanto a esse triângulo menor quanto ao triângulo maior, ABD, certo? Então, é um ângulo comum. Então, já temos um ângulo comum com a mesma medida. E aqui nós temos também que este triângulo menor, AEF, possui um ângulo de 90 graus aqui com o solo. E o triângulo maior, ABD, também possui esse ângulo de 90 graus com o solo. Portanto, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. E se são semelhantes, nós sabemos que podemos fazer aí uma proporção entre os seus lados. Agora sim, nós vamos utilizar aqui a medida X. Então, veja, primeiro, vamos começar aqui com, portanto, vamos começar com esse lado E. O lado E está esse lado, né? O lado E aqui que eu chamei de E, nada mais é do que o segmento AF. Este lado AF do menor está para quem? Está para o AB do maior aqui, ó, observe. Mas o AB aqui, a medida do AB é a soma do E com o D. Então, vamos colocar E está para o E mais D, que é a medida do lado maior, assim como, aí vamos utilizar aqui o X agora, ó. O X está para qual medida do outro? Né? Esse X aqui, o segmento é F, está para a medida BD, que é medida 6 aqui, ó, já foi dado na questão. Pronto. Agora é só a gente fazer meios por extremos. Então vai ficar o quê? 6E igual a EX mais D vezes X. Beleza? E aí, podemos colocar aqui o X em evidência. Então vai ficar E mais D que multiplica X. Tá? E aí, passando esse cara dividindo, nós vamos isolar o X. Então, deixa eu baixar um pouco. O X vai ficar igual a 6E dividido por E mais D. Pronto. Então, a gente já encontrou o X em função de E e D. E por isso que a gente precisou aqui, ó, no primeiro passo, encontrar quem é o D em função de E, para poder substituir esse valor de D aqui. Poderia também a gente colocar o E em função de D. Tanto faz, tá? Bom, então vai ficar o quê? Então, ó, como o D nós já descobrimos que é 3E sobre 2, aqui o resultado, então o X vai ficar igual a 6E dividido por E mais o D, que é 3E sobre 2. Aí, ó. Tá certo? 3E sobre 2. Pronto, agora vamos resolver isso daqui, ó. Vai ficar o quê, pessoal? X vai ser igual a 6E, vamos
colocar o numerador sem mexer nele, dividido por, aqui nós vamos somar essas duas frações, né? E sobre 1 dividido por 3E sobre 2. Então fica o quê? 5E dividido por 2. Basta você pegar aqui, ó, 2 vezes E, 2E, 2E mais 3E dá 5E. Então fica 5E dividido por 2. Aqui nós temos uma divisão de fração. Conserva a primeira, então vai ficar 6E dividido por 1, apesar de não ter 1 aqui, mas nós sabemos que pode ser escrito assim. E multiplicamos pelo inverso da segunda, 2 sobre 5E. Aqui é tudo multiplicação, então eu posso cancelar o E com o E. Então vai ficar o quê? Cancelando o E com o E aqui. Fica 6 vezes 2, que dá 12, dividido por 1 vezes 5, que é 5. 12 dividido por 5 é 2,4 metros. Portanto, a resposta aqui é a letra C. Encontramos aí a solução da questão. Beleza? Então essa questão a gente precisou fazer aí, por meio de semelhança de triângulos, precisamos fazer aí duas semelhanças, né? Duas operações de semelhança entre dois triângulos. Utilizamos este triângulo com esse e depois este daqui com este maior aqui. Beleza? Então espero que vocês tenham compreendido a resolução da questão e até a próxima. Valeu!